Hey, Migli! Sejam bem-vindas ao Expert Lash Week. Meu nome é Lara Matos, eu sou Lash Design especialista em extensão de cílios e nesse evento eu vou ensinar vocês como é extremamente possível trabalhar com extensão de cílios, faturar mais de R$ 5.000, dominando a técnica que tem naturalidade e elegância, que é o clássico fio a fio, vocês indo muito além de um volume brasileiro, mesmo vocês começando do absoluto zero. Porque quando vocês pensam nessa carreira, com certeza vocês pensam o que eu pensei no momento. Eu quero uma virada na minha vida e, ao mesmo tempo, faturar muito dinheiro. E, às vezes, o que acontece é que a falta desse conhecimento da forma correta é o que te faz você sentir dificuldade na hora da execução, ao mesmo tempo, te deixar insegura na hora de realizar o procedimento, você também se sentir presa a relógio, ou, ao mesmo tempo, se sentir presa a uma carteira de trabalho. E às vezes você já até investiu em algum curso, porém não conseguiu investir por alguma frustração ou por alguma coisa que te bloqueou. E eu posso imaginar isso perfeitamente porque você já passou e já tentou de alguma forma entrar nesse mundo ou deseja entrar nesse mundo com o objetivo de faturar mais de R$ 5.000 por mês. E isso é extremamente possível de acontecer. Extremamente possível. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com outras mulheres que conseguiram esse caminho que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem ter resultados completamente diferentes de quem só faz volume brasileiro. Dá só uma olhada nisso. Não, comecei do zero, do absoluto zero. Não, eu vou voltar aqui para vocês verem desde o começo o que ela está falando. Dá só uma olhada. Eu estou trabalhando na CLT. E viver da carreira de lash design. Olha, foi 5.000, 6.000. Mas o meu carro-chefe é o clássico fio. É assim, é o queridinho das minhas clientes. Esse é o diferencial. Tem 28 anos. Meu nome é Gabriela, eu tenho 23 anos e eu sou de Lins. Eu acho que é uma mistura de frustração com insegurança. E essa frustração, né, de você ter feito o curso e você não conseguir atingir o seu potencial máximo. Sim. Acho que o maior foi 7.000 no mês. Aí dá uma alegria, né, porque você vê que o seu esforço deu certo. Foi, na verdade, o meu principal motivo para entrar nessa área. Sempre quis um serviço que pudesse ter essa flexibilidade. Então, isso me permite, se tem dia que eu não vou atender, eu já fecho, combino com as minhas clientes, sempre falo, tem como você fazer várias coisas. Mas o clássico fio a fio, eu te falar que praticamente 90% das minhas clientes são do clássico, mas o fio a fio é o que as clientes estão mais pedindo hoje. Elas vêm atrás, eu quero naturalidade. E eu tô aqui nesse evento exatamente para compartilhar com vocês esse caminho, porque eu também já passei por isso, de estudar, aprender, não conseguir ter o retorno que tanto desejava. E deixa eu perguntar para vocês, você já percebeu como o mercado de extensão de cílios é um dos que mais cresce no mundo? Na verdade, o mercado da beleza é um dos mercados mais fortes no mundo e no Brasil mais ainda. O Brasil é o que tem mais destaque no mercado da beleza. Então, quem começar agora com a técnica de naturalidade vai estar saindo muito na frente, porque ainda há poucas profissionais que realizam essa técnica. E com isso, realmente, esse procedimento fica mais valioso se você acessa o conhecimento qualificado para você ter uma entrega diferente. E se você esperar mais um pouco, você vai acabar ficando para trás. Por quê? Esse workshop é uma chance de vocês aprenderem o que ninguém ensina para vocês por aí. E como vocês vão se diferenciar para vocês atraírem as clientes, para vocês faturarem acima da média. E se você ainda não pensou em me acompanhar, e você assim, e até o final desse evento, eu quero te falar que se você não acompanha, você pode ter certeza que a sua concorrente está aqui, tentando acessar esse conteúdo, e ela vai até o fim. Então, aproveita para prestar muita atenção em tudo que eu vou contar para vocês, porque tudo que eu vou contar para vocês é uma transformação única, que pode mudar a vida de vocês. E eu tenho uma coisa também muito especial para falar para vocês a respeito dessas aulas. Todos os dias aqui vai acontecer uma coisa diferente. Por quê? Porque no final eu vou sortear uma vaga para o método Ultralash,
que é o meu curso, onde eu ensino vocês como trabalhar com a técnica clássica fio a fio, indo muito além do volume brasileiro. Mas para vocês participarem assim, é muito simples, tá? Como vai funcionar. Primeiro de tudo, você precisa acompanhar todas as aulas que vão acontecer nessa semana. Vocês que se inscreveram no grupo, vocês vão estar recebendo todas as notificações. O legal é que vocês vão ter muito tempo para consumir isso. E também, em cada aula, eu vou dar uma palavra-chave para vocês. Porque em algum momento específico eu vou pegar e vou falar ela. E em todas as aulas eu vou falar, vão ser 3 palavras-chave que no domingo, quando eu for encerrar o Expert Lash Week, eu vou falar o momento certo para vocês me falarem essa palavra-chave, e a primeira pessoa que pegar e mencionar essas 3 palavras da forma correta, já vai estar ganhando a vaga. Só que eu acho muito importante também vocês terem cuidado com uma coisa. Não escreve ela no chat, porque se você escrever, você vai estar dando dica para as outras meninas que vão chegar aqui, para as outras mulheres que vão chegar aqui, e elas podem estar passando na frente de vocês. E se você deseja ter essa vaga, só pega a sua caderneta, anota essa palavra-chave, assim como também todas as informações que eu falar, que você achar relevante, que pode te dar alguma inspiração para dar vamos dizer assim, uma ajustada na hora de pensar em entrar nessa carreira ou na hora de pensar em incluir um procedimento novo. Então, aproveita, fica totalmente atenta para vocês não perderem nada, tá? Então, anota tudo. E agora eu quero entrar no conteúdo da aula, mas antes eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, porque assim, foi em 2017 que eu conheci a extensão de cílios. E quando eu conheci, eu jamais imaginava que ela ia mudar minha vida. Eu descobri a extensão de cílios porque eu achei um procedimento muito lindo. Na época eu sabia que ele era um procedimento caro, porque afinal de contas, extensão de cílios é conhecido como mercado de consumo de luxo, porque além de ser um procedimento muito minucioso, ele é um procedimento, quando bem realizado, ele é bem valorizado, mas eu não imaginava o impacto que isso ia ter na minha história, na mudança que ia ter na minha vida. E no ano seguinte de 2017, em 2018, foi quando eu decidi fazer o meu primeiro curso. E esse curso não foi algo que, assim, me preparou por completo, mas foi algo que já começou a fazer diferença na minha vida. Vocês conseguem ver nessa foto que tinham várias mulheres, e eu tô ali bem no fundo. E nessa turma eu tinha algo completamente diferente de todo mundo. Eu era a única ali dentro que nunca tinha trabalhado com estética, nunca tinha trabalhado com beleza nem nada. Ali tinham esteticistas, cabeleireiras, designers de unha, inúmeras mulheres que já atuavam na área da beleza querendo trabalhar com a extensão de cílios. E eu, na época, eu trabalhava com um acessório de cabelo. Mas foi algo que, assim, eu quis muito. Porém, só que a experiência que eu aprendi nesse curso não foi nada do que eu esperava. Eu saí de lá cheia de dúvida, eu saí de lá insegura, eu saí de lá sem preparação alguma necessária para conseguir me destacar e também necessária para conseguir executar o procedimento. Mas desistir para mim nunca foi uma opção, de forma alguma. Eu sei exatamente como às vezes vocês se sentem e às vezes quando vocês pensam em investir em algo de forma errada, e eu já investi em curso que não me deu resultado. Esse foi um deles. Eu já tive medo de não ter retorno, de ouvir crítica, de pessoas que não acreditavam em mim, de às vezes falarem, ela não vai conseguir, você não consegue fazer isso não é para você, e tudo mais. Eu já passei por isso. Mas olha, o que realmente vai te impedir de crescer não são as dificuldades da execução, é a dúvida se você realmente pode superar elas. E é nesse ponto que nesse evento eu vou te mostrar um passo a passo simples e prático e acessível de como você entrar nessa área. Porque você não precisa ter sorte, você só precisa ter direção, você só precisa ter o caminho certo para você conquistar o que você deseja. E foi aí também que quando eu voltei para Lins, para minha cidade, onde eu estou agora, depois de 15 anos que eu morava em São Paulo, que eu me senti uma estranha na própria cidade. Eu queria trabalhar com extensão de cílios e eu voltei, eu me sentindo estranha. Eu não conhecia mais ninguém. E eu sabia que para eu me destacar, eu ia precisar ter algo extremamente poderoso. E foi aí que eu descobri que a internet podia ser usada ao meu favor, podia ser minha aliada. Eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a tirar dúvidas, eu comecei a explicar sobre o procedimento e pouco a pouco as pessoas
foram chegando até mim. Pouco a pouco as pessoas foram descobrindo. A minha cidade tem uma média de 70 mil habitantes. Mas assim, pensa, você voltar depois de 15 anos, porque quando eu vinha 3 vezes no ano, depois de muito tempo eu fazendo a conta. Eu chegava de manhã e eu ia embora à noite. Então, assim, eu não fazia nada, porque eu só chegava, ficava com minha mãe, com a minha avó, e à noite eu já ia embora, porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha que voltar para São Paulo para trabalhar. Então, quando eu voltei para cá, eu não tinha contato com mais ninguém. E eu tinha o quê? Eu tinha internet para pegar e estar me ajudando com isso, para ajudar a fazer as pessoas descobrirem o que era isso. Então, esse pensamento assim, por exemplo, mas Lara, e se eu não conseguir clientes? Que eu escuto muitos de vocês falando, eu não consigo cliente, eu não consigo ter agenda, eu não consigo. Eu também tinha essa dúvida. E quando eu voltei para cá, eu não conhecia mais nada mesmo. Mas eu aprendi que o segredo está na forma como você se posiciona. Não é a questão de uma foto nem nada, não. É na questão dos movimentos que você faz. E é exatamente com esses movimentos que eu consegui, em 3 meses, encher a minha agenda. Eu lotei a minha agenda. E voltando um pouquinho aqui para a minha história, eu queria ser uma pessoa mais reconhecida, eu queria ser valorizada, eu queria ser a melhor, porque eu falei, gente, extensão de cílios, aqui ninguém conhece, é um mercado de consumo de luxo, é um produto que eu quero fazer ele ser valorizado, então eu quero ser a melhor, eu vou ser a melhor. Para isso, eu preciso me dedicar para isso, porque eu podia ter desistido depois desse curso, mas não foi o que eu fiz, porque eu não aceitei desistir. E eu fui sabotada no curso até mesmo pela educadora. Mas como eu, no momento em que eu cheguei aqui, eu falei assim, eu vou fazer isso acontecer, e foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Por quê? Quando eu cheguei aqui, eu tive muitos desafios, porque algumas profissionais na área da beleza, na área de estética, começaram a se incomodar com o meu crescimento, começaram a se incomodar com os meus movimentos, e eu ouvia comentários negativos, eu ouvia olhares, eu percebia olhares negativos na minha direção, até fofocas inventavam a meu respeito, e eu quieta no meu canto, eu falava, gente, o que é isso? E eu tinha, por sorte, uma pessoa do meu lado, que era minha mãe, que ela falava assim, filha, você sabe o que é? Elas não estão gostando do destaque que você está tendo por conta do que você está fazendo. Por quê? Porque os meus movimentos eram completamente diferentes dos delas. Então, elas não sabiam que por trás de tudo isso, eu havia aprendido a usar um marketing, a minha conexão para criar minha conexão com as pessoas. Então, isso foi muito a meu favor. E quando elas viam, e quando elas viam que elas faziam isso, a concorrência, para mim, virava uma oportunidade. Por quê? Se estava dando certo, elas estavam me copiando, para mim estava ótimo. Eu só tinha que crescer cada vez mais. E foi aí que eu criei a minha própria forma de treinar. Foi aí que eu testei, que eu ajustei, que eu insisti, que eu chorei. Eu chorava às vezes, porque eu falava, gente, não tá dando certo. Gente, eu não tô conseguindo. Só que eu falava, não, eu falei que eu vou conseguir, eu falei que eu vou ser a melhor, eu falei que eu vou fazer isso acontecer. E aí, eu via que as coisas estavam começando a mudar, tinha algo novo acontecendo. Porque a cada tentativa, eu via que os meus resultados melhoravam cada vez mais. E foi assim que tudo começou a mudar. Trabalhar com extensão de cílios me deu algo que eu jamais imaginava, me deu tempo. Por quê? Antes a minha correria era sem fim. Eu trabalhava em feira, em eventos, e eu produzia tudo, e no final de semana eu tinha que estar em 2 lugares. De sábado, eu expunha na Praça Benedito Calixto, em um espaço. Eu chegava com tudo isso que vocês estão vendo aí na tela. Eu tinha que montar desde a estrutura, eu tinha que montar a biombo, eu tinha que montar os produtos. Passava o dia inteiro na feira, atendendo o cliente. No final do dia, eu tinha que desmontar tudo, porque no outro dia eu ia participar de uma outra feira, num shopping, no domingo. E durante a semana, você vai falar, durante a semana você descansava. Não, porque eu tinha que produzir tudo. E eu fazia tudo sozinha. Era eu quem fazia tudo. Era uma rotina assim, extremamente exaustiva, solitária, de domingo a domingo, porque eu não tinha tempo para sair com as minhas amigas, eu não tinha tempo para ver minha família. Lembra que eu falei que eu vinha só 3 vezes no ano? Eu não tinha tempo para nada. Eu gostava do que eu fazia, mas que graça tinha eu ganhar dinheiro, só que eu não ter tempo para pegar e poder usufruir isso. Então, aquilo não me completava. E eu sentia que a minha vida pessoal estava totalmente estagnada, e a infelicidade cada vez era mais presente.
E aí, se você acha assim que não ter habilidade, que você é agitada, ou que falta concentração, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa extremamente hiperativa e isso não é problema algum. Por quê? Porque a extensão de cílios foi feita para as pessoas que acham que não tem jeito. E com trabalhos manuais também que você acha que às vezes não tem jeito e você começando a executar os movimentos, você pode aprender do zero qualquer coisa. E na extensão de cílios, se você tiver o caminho certo, você vai longe. Com a extensão de cílios, eu descobri que era possível ganhar muito bem, como eu já desejava quando eu quis fazer o curso, e ao mesmo tempo ter uma rotina mais leve, porque você é quem determina seu tempo. Então eu podia estar mais presente com as pessoas que eu amava, eu podia estar mais presente com a minha mãe, eu podia estar mais presente com a minha avó, eu podia cuidar de mim. Eu podia dormir mais tranquila, não precisava ter aquela preocupação, nossa, amanhã eu vou precisar ir no Brás comprar material, porque eu tenho que montar e tenho pedido da fulana, tudo, porque eu também vendia online. Então era uma coisa completamente, assim, corrida. E para mim, aquilo foi uma transformação de carreira, quando eu decidi sair e começar a trabalhar na extensão de cílios. E se eu conseguir, você também pode, sabe? E chegou um momento, assim, que eu não tinha mais escolha. Eu fui mudando aos poucos, eu fui trabalhando ainda com os acessórios e fui treinando da forma que eu falei aos poucos a extensão de cílios, mas eu precisava de recuperar de qualquer forma o investimento que eu tinha feito, porque eu tinha gente para reembolsar. Eu pedi o cartão da minha mãe para eu estar pagando o primeiro curso, porque ele era um valor caro e eu não tinha cartão na época, e eu não tinha esse dinheiro para estar pagando nem à vista. Então, eu não tinha na época esse dinheiro. Às vezes eu saía para lanchar com uma amiga minha, porque eu estava migrando para tudo isso, e eu não tinha dinheiro para pagar. E ela falava, eu vou pagar para você. Sabe, eu tive quem me desse esse apoio, e isso é importante. Mas às vezes eu concordo que tem quem não tenha, mas além de tudo isso, existe a atitude. Então, depois que eu pedi o cartão emprestado, eu precisava pegar e fazer o pagamento, né? Eu precisava reembolsar. Então, isso me fazia eu me sentir pressionada. Então, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não podia parar, porque eu tinha assumido o compromisso. Então, foi então que eu peguei e, mesmo sem muita prática, eu comecei a perceber algo, que se eu fizesse movimentos constantes, pequenos passos, todos os dias eu ia ter um resultado diferente. Todos os dias alguma coisa diferente ia começar a aparecer. E no início era quase inconsciente que eu só queria sair daquela situação de não ter dinheiro, mas com o tempo eu fui me destravando. Toda aquela dificuldade que eu tinha na hora da execução, conforme eu ia fazendo, ia virando algo muito natural. E cada cliente que eu atendia, assim como cada dúvida que eu respondia nas redes, cada vez isso divulgava mais o meu trabalho e aquilo me trazia mais confiança, porque elas estavam chegando até mim, querendo saber como funcionava, e eu sabia explicar para elas, mesmo ainda não tendo um resultado de um procedimento correto, um procedimento ainda perfeito. E isso não é nada mirabolante, nem nada muito complexo, entendeu? E o mais incrível de tudo, eu fazia só um tipo de procedimento. Eu fazia só um clássico fio a fio, ainda sem muita qualidade, porque eu estava no processo. E foi ali que eu entendi que o segredo não era saber tudo, nem ser perfeita. Era sobre eu agir, era sobre eu ser constante realmente. E quanto mais eu agia, mais a minha vida mudava, e mais ela começava a mudar. E esse foi o momento da minha virada. Porque quando eu deixei o medo de lado, eu percebi que o meu trabalho estava sendo constante, o meu caminho estava... Eu não parava de forma... Eu não parava porque eu queria, e eu não parava nem inconscientemente, porque virou uma coisa rotineira. E uma coisa de rotina, ao mesmo tempo, eu vencendo os meus obstáculos. E aí você pode pensar, mas Lara, eu não tenho dinheiro para os materiais. Eu entendo vocês, porque quando eu comecei, eu também não tinha o dinheiro para os materiais. Mas assim, eu comecei com o mínimo possível.
Cheguei a investir em algumas coisas que não precisavam, mas eu investi no mínimo possível que eu precisava para eu poder fazer as minhas modelos sem ter aquela mentalidade de ter que cobrar das modelos, porque no momento que existe essa cobrança, você já não tem uma disponibilidade tão grande das pessoas. Então, eu comecei a compreender que se eu investisse com inteligência, eu ia conseguir continuar realizando esses treinos. E o mais importante de tudo, na hora de vocês começarem, é vocês investirem de forma certeira, ou seja, investirem sem excesso. Vocês serem assertivos no que vocês estão investindo, isso é o mais importante. E eu vou te ensinar como transformar o que parece ser algo assim, um gasto de investimento que não vai retornar, em algo que em pouco tempo isso vai retornar para você. Se você, lógico, fizer todos os movimentos. Porque se eu conseguir, você também consegue. E assim, o que eu mais queria era realmente eu ganhar mais de 5 mil reais. Era o que eu mais queria. Eu queria ter esse faturamento sem eu precisar ficar me preocupando demais em trabalhar. Em trabalhar rotinamente do jeito que eu trabalhava de domingo a domingo sem ter fruto nenhum. E me diziam que o clássico fio a fio só era possível fazer um tipo de procedimento. Mas para mim aquilo não fazia sentido algum. Porque eu não queria ter que esperar mais um ano, mais 6 meses, mais 8 meses para eu poder pegar e fazer uma técnica de volume russo, porque a gente precisa dominar primeiro a técnica do clássico para depois passar para a técnica de volume russo. O tecnológico entrou entre o clássico e o volume russo. E o clássico, para você chegar no volume russo, você precisa dominar muitos movimentos e compreender muitos os materiais. Então, não tinha sentido eu ter que esperar tudo isso de tempo para eu poder ter um outro procedimento diferente. E foi aí que eu vi tantas possibilidades. Vocês viram, eu trabalhava com acessórios, então eu criava inúmeras coisas. E aí foi quando eu peguei, assim, as dificuldades que eu tinha, que eu mesmo enfrentava no dia a dia, eu pensei em usar elas ao meu favor. E foi aí que eu tive uma ideia. Eu falei assim, eu vou transformar essas dificuldades em soluções. Então, eu comecei a criar novos procedimentos como se fossem degraus, né, de uma escada de evolução. Então, a cada técnica que eu desenvolvia, a cada procedimento novo que eu desenvolvia, eu tinha um propósito específico. Atender diferentes públicos, diferentes perfis e, ao mesmo tempo, oferecendo possibilidades de escolha. E no momento que você tem possibilidade de escolha para suas clientes, se torna ainda mais difícil de ela desistir do que atraiu elas. Isso, assim, é extremamente real. Se você chega com um procedimento para ela, tá bom, se ela não quiser, ela não vai querer. No momento que você chega tem mais de uma opção, algum desses ela vai querer e algum desses ela vai ver que se adequa à rotina dela. Então, no começo eu confesso que eu não achei que seria tão impactante assim. Porque eu falava, todo mundo fala que existe só um procedimento, tudo bem, eu criei mais, mas será que isso vai fazer diferença? Eu falei, bom, o meu objetivo é ter essa diferença para elas terem opção que nem elas tinham nos acessórios. E aí, eu apenas coloquei os novos procedimentos à disposição, sem imaginar, né, como que ia ser. Mas foi aí que eu percebi que eu tinha um ouro na minha mão. Por quê? Porque as clientes começavam a ver as variedades dos procedimentos e com os preços diferentes, eu pensava em cada perfil das clientes também. E, independente disso, a minha agenda começou a lotar de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Por quê? O meu melhor faturamento mensal, ele não superava só os 5 mil reais. Ele passava até. Por quê? Eu não tinha só um procedimento, eu não tinha só um tipo de preço. Eu tinha vários tipos, eu tinha vários procedimentos, eu tinha várias opções de procedimentos para oferecer. Então, eu tinha os movimentos contínuos, eu tinha os procedimentos diferentes para oferecer. O meu trabalho ainda não era impecável, não era impecável, não era perfeito, mas eu podia mostrar para elas que elas tinham opções diferentes. E aí, eu comecei a ver que eu podia também ensinar outras mulheres, ensinar para elas o caminho que elas conquistassem a liberdade que eu conquistei. E foi assim que eu comecei a formar novas profissionais. Foi assim que eu consegui começar a gerar resultados diferentes. Foi quando o meu procedimento ele foi sendo aperfeiçoado para elas principalmente terem mais tempo também com a família e pegar e ter independência que eu também conquistei. Por que não ter isso?
porque tempo de qualidade acabou se tornando meu lema. E quando você percebe que você consegue trabalhar, você consegue ter sua independência financeira e, ao mesmo tempo, você ter tempo para fazer as coisas que você gosta, tudo muda. Não existe outra palavra para isso. E sabe do que mais? É completamente possível vocês terem tempo e vocês faturarem muito bem. No mercado hoje em dia, você realmente precisa fazer o diferente. E se você começar desde o começo da forma correta, você vai fazer muito mais diferente do que você imagina e você vai superar o que você imagina ganhar. O que eu ganhava antes e o que eu ganhava depois passou a ser um passo a passo que eu mesma criei sem perceber. O faturamento superava. Cada semana eu faturava mais, no final do mês eu fechava com um valor mais positivo ainda, sem eu imaginar em tudo que podia acontecer. E foi aqui que eu entendi que a chave que eu tinha não era fazer mais do mesmo, era ir além com a técnica, era ter a técnica de naturalidade e elegância e, ao mesmo tempo, entregar algo único. Pois, logo depois, quando você começa a dominar a técnica, tem outros degraus para você escalar, tem as outras técnicas, conforme eu falei, as técnicas mais avançadas. Mas para você conseguir chegar lá e dominar elas da forma correta, você vai precisar primeiro dominar o primeiro degrau. E sim, e se você deseja ter uma carreira a longo prazo, não apenas um hobby, você precisa seguir esse caminho da forma correta. Hoje eu sei que qualquer pessoa pode pegar, começar do zero, se tornar uma lash designer com segredos para alcançar resultados financeiros reais, indo muito além do volume brasileiro. Como que eu falo indo muito além de um volume brasileiro? Porque às vezes eu vejo profissionais só querendo começar pelo volume brasileiro, só tendo volume brasileiro para entregar. Não tem outra opção. E aí usa aquela mentalidade de que outros procedimentos não vendem. Não é isso, é porque ela não sabe executar, é porque ela não tem um procedimento diferente para pegar e entregar. E depois que eu percebi que todos os passos que eu segui davam certo, algo ficou muito mais claro para mim, que eu não podia guardar isso só para mim. Então, foi aí que até mesmo as minhas educadoras na época e as minhas colegas, elas ficaram impressionadas por eu ter criado algo que nunca ninguém havia feito, ter criado opções diferenciadas. E eu decidi isso na hora que eu vi que estava dando certo, eu decidi que estava na hora de eu ensinar outras mulheres a conquistarem o que eu mesma conquistei. E isso é extremamente possível. E tudo baseado nos procedimentos que respeitam a saúde dos fios naturais, porque isso, para mim, assim, é inegociável. E, ao mesmo tempo, tendo uma exclusividade. Porque quem tem exclusividade não se preocupa com a concorrência. Quem tem exclusividade não está preocupado com as clientes que estão indo atrás de preço para o procedimento que está todo mundo fazendo. Quem tem algo diferente sempre vai sair na frente e vai se destacar de alguém que está estacionado e acha que só existe aquilo. Então, a parte mais incrível foi ver que quando elas colocavam em prática o passo a passo que eu ensinava, os resultados apareciam mais rápido do que eu imaginava e até mesmo elas imaginavam. Então, elas só não dominavam a técnica, mas elas também aprendiam a atender todos os tipos de público, com uma variedade de procedimentos e com preços estratégicos, porque não era tudo só o mesmo preço e não era só uma opção. E o resultado? Faturamentos acima de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil reais aí por diante. E assim, muito mais do que isso, às vezes. Porque elas tinham o poder, primeiro de tudo, de determinar o horário em que elas iam trabalhar, determinar como elas iam trabalhar e quando elas iam trabalhar. Porque com a extensão de cílios a gente consegue pegar e determinar isso. Então, era uma liberdade financeira e uma liberdade de tempo que todo mundo sonhava, que todo mundo sonha. Só que agora com um plano mais claro, porque eu mostrava para elas o caminho de como fazer, sem ficar perdendo muito tempo e sem ficar com aquela tensão, com aquele negócio de que nada está acontecendo. E o melhor de tudo foi ver que, além delas se realizarem na profissão, elas também se realizaram como mulheres, porque elas finalmente tinham tempo para passar com a família dela, para viver com mais leveza, sem aquele peso de, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar contas? Será que eu vou conseguir poder fazer isso? Será que eu vou conseguir? E faturar como elas nunca imaginaram. Eu tenho alunas que pegavam, eram sustentadas pelo marido, queriam trabalhar, mas não sabiam com o que trabalhar,
e na extensão de cílios conseguiram começar a trabalhar, cuidar dos filhos dentro de casa e, ao mesmo tempo, ficar sem depender do marido. E ter tempo para viajar, ter tempo para tirar férias, ter tempo para tirar folga a hora que elas quisessem. E foi assim que o meu método nasceu. Foi assim que eu criei ele. Eu criei ele para transformar as vidas e provar, assim, que é possível ganhar mais e viver melhor. Você não precisa ficar presa a um salário mínimo, nem mesmo você ficar presa em algum lugar. E eu sempre acreditei que o conhecimento compartilhado é poder multiplicado. E depois de ver a transformação que eu tive na minha vida, eu comecei a ver que a vida dessas mulheres também podia acontecer isso na hora em que elas decidissem, e elas podiam ir ainda mais além. A razão de eu pegar e de eu divulgar toda essa metodologia é simples, é mostrar para novas profissionais que também desejam, por exemplo, expandir sua cartela de procedimento de uma forma prática e estratégica, ou até mesmo começar do absoluto zero a ter esse conhecimento, que é extremamente possível. E não foi só porque é uma técnica, porque é sobre entender profundamente a necessidade de cada público e de criar soluções personalizadas e que geram resultados reais. Um resultado personalizado não é apenas fazer algo por fazer, não é apenas sair colando fio. Mas dominar as técnicas é sobre você faturar muito enquanto você constrói sua base sólida e também fazer com que as clientes confiem no seu trabalho. Eu falo que o meu trabalho é solucionar o que as clientes desejam quando elas chegam até mim. Porque eu converso com elas e descubro o que elas mesmas querem da extensão de cílios, o que elas imaginam da extensão de cílios. E quando você tem um passo a passo, é muito mais fácil de você pegar e realizar esse treinamento, de você ser modelada, sabe? É como se você tivesse uma porta aberta para uma nova realidade para você crescer profissionalmente. E no momento em que você consegue ter acesso a isso, você vai atender públicos diversos. Por quê? Porque ao mesmo tempo você vai viver do jeito que você sonhou e às vezes você achava que você não conseguia. E eu falo que no momento em que você tem um passo a passo correto, da forma correta, sem você precisar ficar pulando de um canto para o outro, e você se sente segura com o que você está fazendo, tudo muda. Mas tudo muda mesmo. E como que eu analisava o perfil de cada uma dessas clientes? Isso aqui, ó, é a minha anamnese. É a ficha que eu dou para as minhas clientes quando elas chegam para atendimento. E isso eu fui, assim, aprimorando ela conforme os anos, porque eu via que através dela eu conseguia interpretar como era o perfil de cada cliente, como era a rotina dela, como era o trabalho dela, como era o dia a dia dela, seja como mãe, seja como filha, seja como esposa. E aí, diante de todas as perguntas que eu fazia, eu sabia como era o tipo de pele dela, como era a rotina dela no dia a dia, em questão de se ela faz esporte, se ela não faz esporte, como ela se desloca de cada lugar, como é o final de semana dela, porque através da anamnese a gente consegue interpretar o público. E nesse momento em que eu tinha anamnese e elas chegavam, quando eu tenho a minha cartela de procedimentos, eu só pego e apresento para elas e falo, olha, eu tenho essas opções aqui, segundo o que você está me falando da sua rotina, esse procedimento e esse é o ideal para você. Então, isso já começou a ser algo diferente, porque até quando elas chegam até mim e eu entrego essas fichas, elas falam assim, nunca eu vi isso. Nunca ninguém me deu uma ficha dessa. E nunca ninguém me perguntou o que você está me perguntando. E eu falo, porque tem algum problema? Ela, de jeito nenhum. É isso que eu estou procurando, um atendimento personalizado, que vai sanar o que eu estou desejando. Mas na hora em que você também pensa a respeito sobre isso, você tem que lembrar que se você quer conquistar o resultado da forma correta, você precisa analisar inúmeros pontos. Por que eu falo isso? Porque existe o jeito certo e o jeito errado de você trabalhar. E existem 3 erros que são, assim, extremamente prejudiciais que você pode ter no meio do caminho. Eu sei que, de alguma forma, você está tentando entrar no mercado para aumentar seu faturamento, que você quer ser uma lash designer, que você quer começar do zero, ser uma lash ainda melhor. E eu sei que você, às vezes, não está encontrando contentação nem satisfação no que você está fazendo,
ou tudo está ficando mais caro para você no dia a dia, que você não está dando conta de acompanhar a economia do jeito que as coisas estão acontecendo, que a gente está vendo uma mudança diária em tudo isso, e às vezes você se mata de trabalhar em um emprego que você não vê o retorno. Você tem aquela sensação que você está nadando e não chega a lugar nenhum, que você morre na praia. E às vezes esses erros vocês acham que não é nada. Mas assim, existem 3 erros que são extremamente sérios. E o terceiro, às vezes, vai te deixar assim de queixo caído, porque é uma coisa muito comum que eu vejo no dia a dia. E que não pode ser vista dessa forma. O primeiro desses erros é você, primeiro de tudo, achar que só um kit retenção vai resolver os seus resultados, vai resolver os seus problemas. E não é assim que a coisa acontece. Ao mesmo tempo que achar que um kit iniciante tem todos os materiais que você precisa para começar, que você acha que são indispensáveis. E às vezes você está comprando isso e o dinheiro está ficando parado, ou seja, o seu material está ficando parado. E você também, às vezes, vai falar assim, eu preciso cobrar de modelo para eu poder recuperar o meu investimento. O problema aqui não é o produto, não é o kit iniciante, não é o kit retenção, mas sim a mentalidade que você tem de que ele sozinho vai fazer diferença, vai fazer você se tornar uma profissional de destaque. Não é assim que acontece. Na verdade, o que vai transformar você como uma expert de verdade não é só o material, mas é sim a técnica, mas a técnica bem executada. Então, antes de você gastar na loucura, respira fundo e se pergunta: isso realmente vai fazer diferença para mim agora? No que eu estou praticando agora? Porque isso faz diferença. Você tem que investir da forma correta e você tem que seguir o caminho correto. Outro erro: começar direto pelo volume brasileiro, pelo fio tecnológico. Os fios tecnológicos tiveram um boom de 2021, 2022, depois da pandemia, porém eles foram criados para, conforme eu falei, ser um complemento da técnica clássica fio a fio. Porém, ele se tornou algo como se você fosse assim, se você começar com ele, é como se você fosse começar a correr uma maratona, mas sem você ter aprendido a andar. Por quê? Porque você está pulando uma parte extremamente importante, que é o clássico fio a fio. Você está deixando de lado a base de tudo. Eu falo que com clássico fio a fio, você consegue interpretar melhor um adesivo, melhor um mapeamento, melhor uma retenção. Você consegue interpretar tudo o que você acha que não existe. Tudo que você acha que não dá resultado. Ai, mas clássico fio a fio não vende. Vende demais. É o procedimento que eu mais vendo. Vocês ouviram as meninas no começo falando. É o procedimento que elas mais vendem. Entendeu? E assim, se você começar como profissional pelo fio tecnológico, você vai ter que fazer que nem as profissionais começaram pelo fio tecnológico. Elas estão começando a perceber que a técnica de naturalidade ela está tão forte e elas estão tendo que voltar para o início, estão tendo que voltar para o básico. Só que nisso elas estão voltando com vícios. E esses vícios para tirar, às vezes, é mais difícil do que você começar da forma correta. Isso porque se você dominar o clássico fio a fio, fica impossível você não entregar um trabalho de excelência. Se você dominar o clássico fio a fio, você vai ter um trabalho de excelência e você, além de tudo, vai ter uma carreira mais sólida no mercado. Por quê? Você vai dominar pontos que você jamais imaginava e, além de tudo, você não vai ser só mais uma que faz um fio tecnológico, que às vezes está acabando estagnada porque só faz aquilo. O mercado sempre vai exigir variedade. Vocês viram eu falando na semana de aquecimento o quanto o mercado muda exatamente para sempre estar atendendo todos os tipos de público e ter variedade. Porque cada cliente tem um gosto e cada cliente tem um estilo diferente. Profissionais que dominam todas as técnicas, ou seja, clássico, fio a fio, volume tecnológico, volume russo e mega volume da forma correta, são essas as que se destacam. Quem só fica no fio tecnológico, geralmente, hoje em dia, está desvalorizando o trabalho dela, está cobrando menos, porque os clientes estão começando a ir atrás de preço, ou acabam não sendo vista como especialista, porque está fazendo tudo igual a todo mundo. Não tem nada de diferente, é tudo igual, então eu vou no mais barato. E com isso, você sabe que as pessoas, se elas não veem um diferencial, ela acaba pegando e não levando em conta você como profissional. Não importa a entrega que você faz.
E assim, agora, eu sei que tem alguém aqui que está assistindo e que só trabalha com fio tecnológico. Responde para mim aqui, porque eu tenho certeza, porque é o que eu mais vejo no mercado. E agora, assim, se você acha que é só isso que determina o seu resultado, não é. Você começou a perceber nesses dias que não é. E o terceiro erro que eu falei para vocês, que é algo assim extremamente gritante, é simplesmente vocês acharem que só vocês terem um tipo de fio e fazer um mapeamento que vai resolver tudo. E que esse mapping serve para todo mundo, que serve para todo tipo de fio. Sabe, você precisa compreender como aplicar isso. E se você aplicar o mesmo mapping em todo mundo, você não vai ter uma personalização no seu trabalho. Você não vai ter uma valorização no seu trabalho. E você não vai encantar as suas clientes. O que encanta as clientes hoje em dia é exatamente ter o diferencial de você ter a percepção do que ela deseja, do que ela é, de como é a rotina dela. Isso é que faz diferença. Quando você só pega e faz o mesmo que todo mundo, quando ela chega, por exemplo, no seu perfil no Instagram e vê tudo muito igual, ela não vê graça. Ao mesmo tempo que as clientes também estão percebendo isso, e quando elas veem que tem uma profissional que tem um procedimento diferente, que tem uma técnica de naturalidade, ela está largando quem faz só o mesmo mapeamento, quem só faz um fio tecnológico, para ir ser atendida por uma profissional que tem uma técnica de naturalidade. Não é sobre você fazer mais o mesmo, mas sim sobre você ter um atendimento único, um atendimento exclusivo, um atendimento que valoriza o olhar de cada pessoa. Tem um outro negócio, é você comprar fio material só porque viu a fulana usando, ou só porque estava mais barato, não vai posicionar você no mercado. Se você quer ser posicionada como uma profissional de excelência de verdade, você tem que fazer diferencial. Porque se você tiver só um monte de material e fazendo tudo igual, você só vai, primeiro, ficar acumulando um monte de coisa, com isso seu dinheiro vai ficar parado. A gente fala que é ficar com o dinheiro parado em cima da mesa, ele não vai ter movimentação. Você vai perder dinheiro e você vai descobrir da pior forma que só você ficar consumindo desenfreadamente, você não vai se tornar uma especialista. Você vai cair naquela rotina de falar, eu não tenho cliente, eu não tenho modelo. Mas por quê? Porque tá tudo muito igual ou você está investindo errado. Então, o que você prefere? Você prefere investir certo ou continuar comprando material e vai ficar tudo encalhado? E você podendo até desistir de trabalhar com isso. Você podendo até, por exemplo, se você está planejando, eu vou sair, hoje eu estou trabalhando no escritório, ou hoje eu estou apenas fazendo a unha, mas eu quero trabalhar com extensão de cílios, aí você compra um monte de coisa, vê que não está dando resultado, eu vou ter que continuar aqui mesmo, eu não vou conseguir mais adiante. Você prefere o quê? Porque se você prefere ter uma vida diferente, você tem que fazer diferente. Você já cometeu algum desses erros que eu estou falando? Coloca no chat para eu saber. E tem um detalhe. Hoje você aqui, eu tenho certeza que você já deu um passo para mudar a sua realidade. Por quê? Porque você viu que existe uma forma de fazer algo diferente e que você não tem que fazer tudo igual a todo mundo. Eu falo, sabe aquela frase da mãe, você não é todo mundo? Então é porque você tem que fazer o diferente. Ao mesmo tempo, tem aquela frase que eu falo, ninguém deveria se conformar em ser comum, se é muito mais divertido ser original. Quem é original e não faz tudo igual a todo mundo, sempre vai se destacar na multidão. Imagina você tendo um diferencial e você não se preocupando com a concorrência que está em volta de você. Isso só vai te dar vantagem. E muita vantagem. Então, hoje você já deu o primeiro passo estando aqui. E no próximo conteúdo, eu vou te mostrar como dominar a técnica clássica fio a fio e você faturar mais de R$5.000 através assim, de pilares e você fazer do jeito certo. Você não ficar perdida. Porque você hoje aprendeu que só um kit de retenção não vai resolver sua vida. Só um kit de retenção não vai resolver seus problemas. Que começar direto com volume brasileiro não vai te fazer você ser uma autoridade. Fio tecnológico apenas não vai te fazer ser diferenciada no mercado. E que qualquer fio e mapping não vai ser, não serve, né? E não vai mudar nada no olhar das suas clientes. E com isso você não vai ter uma personalização na hora da entrega. É tão gostoso quando você chega e você faz uma análise visagista no olhar da sua cliente e você faz um shape ideal para o formato do olho dela, sendo que a gente tem inúmeros tipos de formato. A gente tem olho amendoado,
olho descendente, olho ascendente e tudo mais, é tão mágico. E quando elas abrem o olho e veem que você fez diferente, elas valorizam de uma forma diferente, é tão maravilhoso. Então, você já viu que tem que fazer diferente. Você viu que tudo isso, na verdade, só vai atrapalhar o seu crescimento se você não fizer da forma correta. Então, se você deseja ser uma profissional excelente, é na próxima aula que você vai entender como realmente você precisa fazer para você faturar mais 5 mil reais como lash designer. Que dominar a técnica de naturalidade e elegância, que está sendo a maior tendência no mercado, e você ir muito além de um volume brasileiro, é muito possível, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então, isso é possível, isso é real, e vocês vão ver na próxima aula. Mas agora, vamos ao que eu falei no início? Presta muita atenção, tá? Vocês viram que eu falei que eu ia soltar uma palavra-chave nessa aula para vocês anotarem. E se vocês anotarem todas as 3 palavras e vocês assistirem todas as 3 aulas, vocês vão concorrer a uma vaga totalmente gratuita para o Método Ultralash, para a minha próxima turma do Método Ultralash. Então, se você deseja ser uma lash designer, que vai muito além de um volume brasileiro, porque eu gosto de falar isso, muito além do volume brasileiro, para vocês não ficarem estacionadas nisso e nem acharem que é só isso que vocês têm que fazer, e nem que é começar por eles. Já presta muita atenção, porque eu vou soltar a primeira palavra agora. A palavra é sou. S-O-U, sou. E não anota no chat, porque se você anotar no chat, você está pegando e dando de bandeja para quem está aqui assistindo e não está prestando atenção. Porque tudo isso que eu falei até agora conta. Então, anota essa palavra. Já se prepara. Lembra, se você viu essa aula e se você tem alguma amiga que você quer que também tenha uma evolução diferente, de também aproveitar e assistir essa aula. Manda para ela. Fala para ela. Porque o Expert Lash Week, ele foi criado para que vocês tenham um movimento de transformação. Foi criado para que vocês não sejam mais do mesmo, para que vocês sejam um diferencial, para que vocês conquistem o que eu conquisto todos os dias e o que as mulheres que aprenderam comigo também conquistam todos os dias. Então, essa foi apenas a nossa primeira aula. Na quarta-feira, vocês vão ter a segunda aula liberada. Então, lembra, faz a sua inscrição no Expert Lash Week no link da bio ou no link aqui embaixo, caso você ainda não tenha se inscrito. Lembra de entrar no grupo do WhatsApp para você não perder as notificações, porque afinal de contas, quando eu for encerrar o evento no domingo, quando eu for encerrar o Expert Lash Week, vocês vão precisar estar presente lá para concorrer a essa vaga tão especial. Então, lembre-se de ativar todas as notificações e se inscreverem direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que a realidade de várias mulheres pode ser a sua realidade, a minha também, porque eu também tive inúmeras dificuldades. Só que eu soube usar isso ao meu favor, mas eu vou ensinar para vocês isso. E vocês vão ver que é muito possível fazer o diferente. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Se preparem para as próximas aulas, que eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar completamente. E no que depender de mim, vocês podem contar comigo. Combinado? Então, um beijo e até a próxima aula. Eu espero vocês aqui para transformar a vida de vocês e vocês serem lash designers completamente diferentes de quem só faz tudo igual. Até a próxima.